Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Liberdade. Estamos hoje iniciando aqui uma série de entrevistas com pré-candidatos a prefeituras das capitais. Eu sou Sara Ganimi e converso hoje com Kim Kataguiri, pré-candidato a prefeito de São Paulo, deputado federal. Kim, obrigada por aceitar nosso convite. Seja Eu que bem-vindo. agradeço. Prazer falar com vocês. Bom, Kim Kataguiri, né, deputado federal desde 2019, seu primeiro mandato, e ele já vivenciou muita coisa aí do que São Paulo precisa, né? Do que a capital precisa. Então, quem queria que você começasse contando sobre esse momento, né? São 4 anos que você tem de bagagem. E o que foi que você viu ao longo desse tempo em São Paulo que te fez ter tomar essa decisão de ser pré-candidato à prefeitura da cidade? Olha, acho que o primeiro ponto, Sara, é que a cidade de São Paulo hoje não tem prefeito, né? Ninguém sabe quem é o prefeito da cidade. É um sujeito que não resolve os problemas da cidade, né? É um completo desconhecido, desconhece os problemas da cidade, não frequenta, né, os problemas que você tem na rua, faz uma política de gabinete, faz uma política de não ser o melhor candidato, mas tentar impedir que outros lancem candidatura, principalmente no espectro político da direita, para ele, sendo um candidato de centro, acabar levando ali por osmose, né, os votos da direita, mas essa estratégia dele faço questão de não fazer funcionar, porque São Paulo precisa de um representante de direita como pré-candidato para disputar as eleições, principalmente tendo em vista que o favorito, né, nas eleições na cidade de São Paulo, hoje, infelizmente, é o Guilherme Boulos do PSOL, né, e é inimaginável você ver a maior cidade da América Latina sendo administrada por um dos partidos mais radicais da esquerda brasileira, que é o PSOL. Então, a cidade de São Paulo hoje, ela é uma cidade em que 2.000 outras cidades, né, a gente está falando de um país com cerca de 5.000 cidades, 2.000 outras cidades possuem educação, saúde e segurança, né, melhor do que a cidade de São Paulo. E isso é absolutamente inaceitável. A cidade mais rica, mais populosa do país tem o dever de buscar a excelência, de buscar as primeiras colocações em todos os seus serviços públicos. E hoje a gente presta serviços públicos medíocres, sem falar que a cidade está absolutamente largada para o crime organizado, por meio do tráfico de crack, tá, com a Cracolândia, e também para o crime desorganizado. Né? Você tem, né, uma epidemia de furtos e roubos de automóveis, no caso de bairros ali da Zona Leste, principalmente, mas também de celulares, no caso do centro de São Paulo. Né? Então, você vai lá na Avenida do Estado, na São João, na própria Avenida Paulista, né, um dos ícones, né, da cidade de São Paulo, principal avenida da cidade de São Paulo, você tem, né, números recordes ali de furtos e roubos, sem falar também numa miséria, numa extrema pobreza que cresceu nos últimos 6 meses e nos últimos anos sob essa administração. Então, o ponto que eu, observando como deputado federal a cidade de São Paulo, me levou a ser pré-candidato é justamente essa situação absolutamente catastrófica em que a cidade se encontra em todos os setores. Não existe nenhum setor em que a cidade de São Paulo vá bem. A cidade de São Paulo, ela já teve um prefeito como Fernando Haddad, né, que hoje é o ministro, né, o ministro do governo Lula. Ele tem esse histórico, mas ele tem um histórico negativo também para a cidade de São Paulo, né? Então, trazendo aí um candidato como Boulos, que é um possível concorrente seu na eleição, você acredita que seria um pouco mais do mesmo ali que Fernando Haddad trouxe quando era prefeito, ou seria talvez até pior? Seria ainda pior, né? Porque o Boulos é um cara mais radical, o PSOL é um partido mais radical do que o PT. Apesar do Boulos tentar vender essa imagem de moderado, né, que ele tenta vender na televisão desde quando ele disputou a eleição aí para a prefeitura de São Paulo em 2020, ele é um sujeito radical, ele é um sujeito de extrema esquerda, né? Hoje, né, a única capital administrada pelo PSOL é a cidade de Belém, né? E é a capital com a pior avaliação dentre todas as prefeituras de capital do Brasil. Né? Então, se você quer conhecer uma administração do PSOL, basta olhar para Belém, que é uma cidade que eu conheço bem. Minha mãe é paraense, né? Eu frequentei o estado, né, e a cidade a minha vida inteira e sei bem o quanto a cidade hoje sofre com uma administração do PSOL. Bom, sobre a administração do PT de Fernando Haddad, a gente não precisa nem falar, né? Foi o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, não sou eu que digo, né? São os próprios paulistanos que avaliaram a gestão de Fernando Haddad como pior até do que de Celso Pitta, que tinha sido a pior da história
até Fernando Haddad vencer as eleições, e apesar de um discurso, né, de esquerda, apesar de um discurso de querer ajudar os mais pobres e a periferia, foi um prefeito que descumpriu as suas metas na periferia e cumpriu as suas metas nos bairros mais ricos. Não à toa, foram os bairros mais ricos de São Paulo que deram as maiores votações para Haddad, enquanto ele perdeu em praticamente todos os bairros da periferia, né? Ele priorizou a ciclofaixa da Faria Lima, enquanto bairros periféricos, principalmente do extremo sul da cidade de São Paulo, ficaram absolutamente negligenciados, estavam no programa de metas do Haddad, mas praticamente nenhuma meta na periferia de São Paulo foi cumprida pela administração do PT. Então, isso mostra que eles têm um discurso, né, de assistência e de auxílio aos mais pobres, de combate às desigualdades, de combate à miséria, mas, na prática, governam com seus amigos de uma elite patrimonialista, de uma elite que só é elite porque se vinculou ao poder público, porque é amiga do rei, porque possui benefícios ligados aos seus relacionamentos com o governo. Então, é essa administração para pior que a gente poderia ter numa eventual pré-candidatura, uma eventual gestão do PSOL, né? E aí você já mencionou, né, a questão do prefeito Ricardo Nunes, que praticamente, segundo esse relato, abandonou a cidade, né? Não tem tido um papel realmente de um prefeito sério. Mas como que é a sua relação com ele como deputado, prefeito? Vocês têm algum tipo de relação? Uma relação institucional, né? Ele já conversou comigo em algumas ocasiões para pedir para votar ou deixar de votar algumas matérias aqui em Brasília, mas com uma atuação muito apagada, né? Você não vê um posicionamento firme do prefeito da cidade de São Paulo na defesa do orçamento da cidade de São Paulo, que deveria ser a principal atuação em Brasília. Para você ter uma noção, todas as capitais, né, do Brasil, todas as capitais do Brasil possuem um escritório político em Brasília. A cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, não possui um escritório em Brasília para representar os seus interesses. E a gente está falando de uma cidade que é maior do que a maior, tem um orçamento maior e uma população maior do que a maior parte dos estados da federação. Ou seja, o prefeito da cidade de São Paulo, né, deveria exercer uma influência política aqui em Brasília maior até do que vários governadores. E ele não exerce essa influência, ele não exerce esse poder em benefício da população, sendo que o cidadão paulistano, né, é daqueles que mais paga impostos proporcionalmente e recebe menos desse imposto que paga, justamente em razão do nosso pacto federativo que prejudica a cidade e o estado de São Paulo, né, beneficiando principalmente estados governados pelas esquerdas ao redor do país, que possuem os piores indicadores, e no nosso pacto federativo distorcido, quanto pior for a sua educação, quanto pior for a sua saúde, quanto pior for a sua segurança, mais recursos você vai ganhar. Então você tem um incentivo perverso para a administração ser pior. E o prefeito de São Paulo, em vez de combater essa situação em Brasília, está mais preocupado em fechar acordos e distribuir secretarias para partidos políticos para evitar que esses partidos lancem candidaturas próprias para disputar contra esse sujeito que ninguém nem sabe que é prefeito de São Paulo. Você sai na rua para perguntar quem é o prefeito, ninguém sabe, né? A gente fez recentemente no MBL, né, um vídeo, né, perguntando para as pessoas quem que é o prefeito da cidade de São Paulo, mostrando rostos, né, de algumas pessoas, e tem mais gente achando que o Duílio do Corinthians é o prefeito da cidade de São Paulo do que o próprio prefeito Ricardo Nunes. Então, é um sujeito que praticamente não existe para a cidade, não conhece os problemas, não está presente, né? Em vez de resolver os problemas da cidade, está mais preocupado em distribuir secretaria e fazer um programa de asfaltamento, que é um fracasso, né? Um asfalto de péssima qualidade, em que a gente está gastando bilhões e bilhões de reais para no outro mês já ter buraco. Então, o mesmo principal programa da prefeitura, que é o asfaltamento da cidade, primeiro, tem beneficiado bairros mais ricos em detrimento dos bairros mais pobres, mas mesmo nos bairros mais ricos, utilizado um asfaltamento de baixíssima qualidade e de alto custo, né? E você já mencionou a questão, né, da Cracolândia. É algo que a gente ouve há muitos anos, todo mundo tenta fazer alguma coisa, todo mundo diz que vai fazer alguma coisa, mas é algo que a gente continua enxergando na cidade de São Paulo e que prejudica bastante, inclusive a entrada de novas empresas, do comércio, melhora da economia da cidade. Qual que você enxerga que é a solução para esse problema? Existe uma solução para isso? Eu acho que a solução passa por segurança pública, saúde e assistência social, né? Segurança pública, inegavelmente, o prefeito tem um papel fundamental em combater o crime organizado, né? Recentemente, inclusive, uma conquista histórica das guardas municipais, que era, inclusive, uma das minhas propostas enquanto deputado federal, que é incluir
a Guarda Municipal no rol das forças de segurança pública da nossa Constituição, as guardas conseguiram isso no Supremo Tribunal Federal, esse reconhecimento recente, muito recente, da semana passada ainda, reconhecendo que é uma força de segurança pública e que, portanto, pode revistar, pode abordar suspeitos de cometer crimes na cidade. Coisas que, abordagens que vinham sendo anuladas pelo Superior Tribunal de Justiça pelo STJ não entender que guarda municipal é força de segurança pública, o que de fato era uma anomalia da nossa legislação, não prevê, né, a guarda como força de segurança. Então, primeiro ponto, combater o crime organizado, o tráfico de crack e você ter ronda ostensiva, né? Uma das minhas propostas é retomar a ROMU. A ROMU é como se fosse a rota municipal, né? São as rondas ostensivas feitas pela Guarda Municipal, visando justamente combater o crime organizado, né, evitar, né, furtos, roubos, passar a sensação de segurança, tirar, né, hoje boa parte da Guarda Municipal está sendo usada pelo prefeito para ficar usando pistolinha de velocidade, ficar multando, né, cidade afora com radar escondido, com radar pegadinha e aumentar a arrecadação da cidade. Uma das minhas propostas é acabar com esse negócio de ficar utilizando o guarda municipal para multar o cidadão, né, iniciar um processo de substituição dos radares por lombadas eletrônicas e utilizar a guarda para a segurança pública, como ela deveria ser utilizada, e não para ficar achacando o cidadão, ou mesmo achacando bares e restaurantes, enfim, uma situação deprimente que a gente tem. Então, uma primeira abordagem de segurança pública, de combate, né, ao tráfico de crack na Cracolândia. Né? Um segundo ponto que envolve saúde, envolve assistência social, que é internação compulsória. Né? O prefeito parece que só descobriu que é prefeito da cidade de São Paulo, que existe Cracolândia, nos últimos meses em que ele falou, olha, estou muito indignado, não é justo que a Cracolândia, né, prejudique os comerciantes, etc. E tal. Mas peraí, onde é que estava ele durante todo esse tempo? Ele era o prefeito da cidade de São Paulo, ele deveria estar enfrentando esse problema. Né? Você vê, eu estive na Cracolândia recentemente, e você vê as associações de moradores e de comerciantes, eles mesmos, né, por ausência de ação da prefeitura, né, utilizando grades para impedir o avanço do fluxo, o avanço da Cracolândia, para destruir ainda mais, né, os comércios do centro da cidade de São Paulo. Né, quando você deveria ter a coragem, né? Por que o prefeito não adota uma política de internação compulsória? Porque isso causa muitos problemas jurídicos, porque muitas vezes a prefeitura vai ser processada, muitas vezes os médicos que dão os laudos para internação são processados, e na minha avaliação é dever do prefeito ter coragem de enfrentar esses processos e ter coragem de fazer a defesa na justiça da guarda municipal, porque não é o guarda que tem que ter medo de atuar contra o bandido, de atirar contra o bandido, é o bandido que precisa ter medo de atirar contra a guarda, de atuar contra a guarda, e nisso eu faço questão da prefeitura atuar na defesa jurídica dos guardas municipais e também dos médicos que forem assinar os laudos para internação compulsória, para a gente garantir a segurança para o servidor que está exercendo a sua função, que está exercendo o seu trabalho. Né? A gente sabe que hoje metade da Cracolândia é de gente que está lá há 10 anos, ou seja, de gente que não tem mais consciência dos seus atos, não tem mais consciência das suas ações e que por isso precisa ser internada compulsoriamente, justamente porque não tem mais vontade própria. E quando o sujeito não tem mais vontade própria, só sobra um laudo médico para ele ser internado compulsoriamente, para ele parar de se matar. Né? Qualquer ação na Cracolândia, o prefeito tem medo de agir porque a imprensa cai matando, porque ONGs caem matando, mas o prefeito não pode ser covarde, ele precisa ter coragem de enfrentar a Cracolândia, de enfrentar, né, setores da imprensa que vão criticar, ONGs que vão criticar, partidos de esquerda que vão criticar, porque a atuação precisa ser feita, né? Não é para você achar normal, né, ou achar que é você respeitar direito humano, deixar um sujeito se matando, fumando crack pro resto da vida dele. Ou mesmo um relato que eu tive de comerciantes e de moradores da Cracolândia, em que usuários de crack vão lá, acampam na frente da sua casa, colocam barracas na frente da sua casa, e eu escutei, inclusive, uma comerciante que narrou, né, que ela tem uma filha com transtorno de espectro autista, e essa filha foi obrigada a inalar fumaça de crack durante meses, porque a prefeitura se recusava a tomar uma atitude em relação a usuários que estavam acampados em frente ao seu prédio, fumando em frente ao seu prédio, não só se matando, mas também matando as famílias das pessoas que estavam nesse prédio. Então, assistência social, garantir que nenhuma pessoa precise morar na rua, que tenha abrigos da prefeitura, e a prefeitura tem imóveis para isso, tem orçamento para isso, falta gestão, falta execução. Muitas vezes falta também diálogo com essas pessoas, com os moradores de rua, para saber do porquê parte deles não querem ir para abrigos. Às vezes é porque eles querem levar, o único amigo, a única companhia que eles têm é um animal, né? Um cachorro, é um gato que eles estão levando junto com eles, e eles não podem entrar com o cachorro dentro do abrigo.
né? Eu acho que sim, o abrigo precisa ter suporte para os animais, que muitas vezes são as únicas companhias, né, dos moradores de rua, poderem entrar nesses abrigos. Você também ter locais para eles poderem colocar os seus pertences, né? Muitas vezes a prefeitura obriga o sujeito a deixar tudo que ele tem de fora, né, do abrigo e entrar só com a roupa do corpo. Isso também, né, você obrigar o sujeito a deixar todos os seus pertences e não ter no mínimo um armário para o sujeito deixar as coisas dele, também é uma coisa absolutamente desumana e que incentiva e que, aliás, desincentiva as pessoas a buscarem os abrigos da prefeitura e a buscar uma solução para esse problema. Então, como eu coloquei, é um problema complexo, envolve segurança, envolve saúde, envolve assistência social, mas principalmente envolve a vontade política do prefeito de enfrentar esses problemas e de ter coragem de enfrentar todas as resistências que hoje você tem para que se faça o enfrentamento à Cracolândia. Não interessa enfrentar a Cracolândia para diversas ONGs que estão lá, não interessa ao crime organizado, não interessa para os próprios usuários que não têm mais consciência do que estão fazendo, que estão se matando aos poucos, e por aí vai. Agora, o prefeito precisa enfrentar todos esses interesses, senão ele não é um líder da cidade, senão ele é um mero refém. Kim, uma das coisas, né, que a gente sabe que são essenciais, você já mencionou aqui no início da entrevista, é a questão da educação. E São Paulo lidera ali o ranking do IDEB há alguns anos, né? A gente enxerga que São Paulo está um pouco à frente do Brasil. Mas queria ouvir também o que você pensa aí para a educação de São Paulo. Olha, eu fui presidente da Comissão de Educação e pude ver de perto, né, o quanto a educação infantil, né, você citou aí o IDEB. O IDEB é uma avaliação que se faz em relação ao ensino médio. Não existe indicador para avaliar a educação infantil. E a educação infantil, que é a responsabilidade da prefeitura, é a parte mais importante da educação, né? E eu não digo isso como um discurso barato, não. Isso é o prêmio Nobel, o Heckman, que diz que 90% do cérebro se forma aos 0 aos 6 anos de idade. Por isso você precisa garantir boa alimentação, por isso você precisa garantir brinquedos, né, que auxiliem no desenvolvimento cognitivo dessa criança, mas o mais importante, o básico, você precisa ter um indicador, né? Não tem como você voar um avião sem você ter radar. Então, a mesma coisa, não tem como você fazer política pública se você não sabe qual escola está indo bem e qual escola está indo mal. Se você não sabe sequer qual é o critério para uma escola ir bem, para uma escola ir mal. Então, primeiro, nós precisamos criar um indicador de educação infantil, senão, falar em educação é só discurso barato. Você pode jogar bilhões e bilhões de reais, se você não tem um indicador, você não sabe se aquele dinheiro está funcionando, se não está funcionando, está sendo bem aplicado ou não está sendo bem aplicado. E hoje, você não tem, né, na cidade de São Paulo, um indicador de educação infantil. Além disso, você tem também, em alguns bairros, principalmente periféricos, ainda fila em creche, coisa que boa parte dos municípios brasileiros já solucionou e é inaceitável que o município mais rico, né, mais populoso da América Latina não tenha solucionado esse problema ainda. E um incentivo também, um plano, né, copiando o que funcionou, por exemplo, na educação infantil do Chile, em que você tem um programa que o governo analisa quais foram as melhores escolas, quais foram as piores escolas. Então, para ter isso, a gente precisa ter indicador. E aí, das melhores escolas, você faz um guia com as melhores práticas dessas escolas para serem adotadas em outras escolas. Nas piores escolas, a prefeitura vai fazer um plano para que o diretor daquela escola, né, aplique aquele plano para que a educação daquelas crianças melhore. Se a educação não melhora, o diretor é demitido, é mandado embora e um novo diretor é contratado no lugar para solucionar o problema daquela escola. Além disso, as melhores escolas também têm premiações, e isso em outras cidades pelo país. Você aplicou com sucesso também esse programa de premiar as escolas com os melhores indicadores para incentivar tanto evitar evasão escolar, que é uma coisa que aumentou durante a pandemia e que permanece até hoje. Nós precisamos, primeiro, retomar os alunos para a sala de aula, né, saber quais são as razões pelas quais eles estão faltando, e para isso a gente precisa de um programa chamado Busca Ativa, né, ou seja, a própria escola ir atrás do aluno para saber do porquê que ele está faltando, e nesse contato, né, muitas vezes você faz a ponte, você tem que fazer a ponte para os programas sociais e para os programas de saúde e para os programas de segurança da prefeitura, porque às vezes o aluno está faltando porque não tem comida em casa. Então precisa ser colocado em contato com o centro de referência de assistência social para entregar uma cesta básica, para ajudar aquela família. Ou tem um problema de violência doméstica, precisamos acionar as forças de segurança para proteger aquela mãe, para proteger aquele filho, o filho voltar a ir para a sala de aula. Muitas vezes porque tem um idoso em casa e não tem quem cuidar daquele idoso, e muitas vezes você não consegue mandar a criança para a escola por causa daquilo. Então,
encaminhar aquele idoso para um centro-dia, para os locais, né, para as regiões de São Paulo que não tem centro-dia, construir novos centros-dias para acolhimento de idosos, e a gente sabe que o bônus demográfico já passou no Brasil, cada vez mais nós vamos precisar investir na saúde e no bem-estar dos idosos, daí a importância do investimento em centros-dia. Então, muitas vezes, pela busca ativa, você descobre um problema que aquela família tem, que pode ser solucionado diretamente por um programa da prefeitura, mas isso hoje não é feito. A evasão escolar só aumenta. Então, além da gente não saber a qualidade do nosso ensino infantil, porque a gente não tem indicador, o que só indica que a educação deve ser péssima, porque sequer avaliada ela é. E o segundo ponto, a criança precisa estar em sala de aula, porque aí não interessa se você tem as melhores estruturas, se você tem a melhor aula, se você tem o melhor professor, se a criança não está em sala de aula, né? Então, essa primeira infância, esse período 0 a 6 anos de idade, né, como eu disse, é quando a criança forma a maior parte do seu cérebro e aquilo é definitivo para o resto da vida daquela criança, até com a quantidade de palavras, até com o vocabulário que ela tem aos 6, 7 anos de idade, que vai fazer a diferença para o resto do seu desenvolvimento cognitivo depois, quando ela for encaminhada para a rede do Estado ou para a rede do governo federal. Mas o ensino infantil, o primeiro contato que se tem com a criança é pela prefeitura. E esse cuidado, a prefeitura com a primeira infância, a prefeitura não está tendo na gestão atual. Perfeito. Trazendo um pouco agora para uma frase que você falou no início, né? Você é um candidato de direita, e a gente sabe que você é um candidato liberal. O Boletim da Liberdade é um portal de notícias, um jornal que defende a liberdade. E agora a gente queria saber, acho que isso é o que é mais caro aqui para a gente, quais conceitos de liberdade, o que em relação à liberdade você vai trazer para a sua pré-candidatura, para a sua futura candidatura à Prefeitura de São Paulo? Quanto menos a gente gastar com a máquina da prefeitura, mais a gente consegue investir no cidadão paulistano. Então, uma das minhas principais propostas, né, liberais em relação à Prefeitura de São Paulo é congelar a farra dos cargos comissionados, né? Hoje você tem milhares e milhares de cargos comissionados em várias secretarias, em subprefeituras e na Prefeitura da cidade de São Paulo, que não estão lá para atender o cidadão, estão lá para atender interesses políticos de redutos eleitorais de vereadores que fazem parte da base do prefeito. E o prefeito tem gente de todos os partidos na sua base justamente por causa dessa distribuição de cargos comissionados. Então você vê vereador do PT dizendo que vai fazer campanha, mesmo com o PT apoiando o Guilherme Boulos, dizendo que vai fazer campanha para o Ricardo Nunes, né? Do MDB, do próprio partido do prefeito, do PSOL, de outros partidos, né? Dizendo que vão apoiar o prefeito justamente por causa dessa farra dos cargos comissionados. E quanto mais a gente gasta com essa máquina eleitoreira, menos a gente tem recursos para investir no cidadão. Menos a gente tem, por exemplo, para a segurança pública. Para você ter uma noção, a segurança pública é tão negligenciada, que é uma das minhas principais bandeiras como pré-candidato a prefeito de São Paulo, a segurança é tão negligenciada na cidade que o orçamento da Secretaria de Segurança Urbana é praticamente o mesmo orçamento da Câmara Municipal. Ou seja, para o prefeito é normal, né, é razoável que a Prefeitura de São Paulo gaste, né, praticamente a mesma coisa com 55 vereadores do que gasta com a segurança de 11 milhões e 400 mil habitantes. Né? E isso precisa ser corrigido. Isso é absolutamente inaceitável. A negligência com a segurança pública na cidade de São Paulo é uma coisa que precisa ser discutida e que precisa estar na ordem do dia. Né? Então, enxugar a máquina da prefeitura para a gente ter menos gastos e para que com isso a gente consiga ter recursos para investir no cidadão, investir na melhoria dos serviços públicos, investir no aumento da eficiência da máquina pública, digitalização. Né? Hoje, né, você tem várias cidades ao redor do mundo, mesmo no Brasil, que já trabalham com aplicativos para você saber onde é que está o ônibus, onde é que está o caminhão de lixo, que trabalham com sensor no bueiro para saber que momento aquilo ali precisa ser limpado ou não precisa ser limpado. E a cidade de São Paulo não trabalha com isso. Né? E você deveria, sim, ter, primeiro, né, uma promessa que o prefeito fez e nunca cumpriu. Prontuário eletrônico para 100% da cidade. Né? Você deveria poder, num único aplicativo, e isso é possível. Né? Bom, eu trabalhei um bom período da minha vida como programador, e são coisas simples que você poderia colocar no aplicativo que hoje qualquer um tem um celular. Saber qual que é o tempo de espera
de uma unidade básica de saúde, saber se tem vaga no creche, não tem vaga em creche, saber onde é que está o ônibus, saber onde é que está o caminhão de lixo, você ter acesso a todos os serviços de assistência social da prefeitura por meio do aplicativo, saber quais que você tem direito, quais que estão em funcionamento no seu bairro, se tem algum problema de infraestrutura urbana no seu bairro, quando é que a prefeitura vai atuar, quando é que ela não vai atuar, consultar os bairros sobre as obras que os moradores desses bairros querem que sejam feitas neles, né, em vez de eu, enquanto prefeito, decidir o que vai ser feito em cada bairro, utilizar o aplicativo da prefeitura para escutar os próprios cidadãos do bairro, olha, qual obra vocês querem que seja feita no bairro de vocês. Recentemente eu estive em Salvador e a prefeitura de Salvador tem um programa desse que é o Ouvindo Bairros e que funciona muito bem, que faz 2 obras aí por ano, praticamente por bairro, escutando os moradores dos bairros, em vez do prefeito, por uma canetada, fazer uma obra que interessa a ele, mas às vezes não interessa ao cidadão daquele bairro. Então, uma série de medidas que a gente pode tomar para aumentar a eficiência da cidade de São Paulo, e eu tenho mantido muito contato com a Embaixada dos Estados Unidos para falar sobre as gestões, principalmente de segurança pública, na cidade de Nova York, e também com a Embaixada do Japão para falar sobre a administração de Tóquio em relação à segurança, à saúde e à educação. E tem vários programas que nós conseguimos implementar com as condições e com o orçamento atual da cidade de São Paulo, que, como eu disse, tem uma arrecadação monstruosa de ISS, tem um repasse, né, muito grande também por parte do governo do estado, mas não investe esse dinheiro em melhorias para a cidade, gasta muitas vezes com cargos inúteis, né, de indicações que não vão servir de nada à população, porque não tem problema você ter uma indicação política, desde que aquela indicação política sirva para um sujeito que tem competência técnica e que tem ficha limpa exercer aquele cargo público. Agora, quando você cria o cargo só para atender o político e não tem nenhum critério técnico, muito menos um critério ético ou moral para ocupar aquele cargo, aí você está criando um problema grave para a cidade, um fisiologismo grave para a cidade que coloca o seu orçamento a serviço, né, da base política do prefeito, em vez de colocar o orçamento da cidade a serviço da cidade. Kim, uma das coisas também que a gente tem visto, né, é que a política, ela precisa de aliados. Então, a gente conhece as tuas ideias, a gente conhece as suas propostas, ouvimos aqui bastante propostas, mas a gente sabe também que a política precisa de aliados. E nisso, a gente sabe também que você é um deputado, um político combativo. Você expressa as suas ideias, as suas opiniões de forma forte, e queria saber se você tem buscado apoio e aliados em outros partidos, em outros lugares, de outras ideias, ou se você enxerga que é possível fazer uma caminhada mais solo dentro desse cenário. Eu tenho primeiro buscado o apoio dentro do meu próprio partido, porque, vamos colocar aqui em termos pragmáticos políticos, né? O meu partido, União Brasil, eu sou um parlamentar independente, mas que hoje eu tive a grata felicidade de ter o apoio da maior parte dos membros da Executiva Nacional, da Executiva Estadual, né, do secretário-geral do partido, do ex-prefeito ACM Neto, do líder da bancada na Câmara dos Deputados, o deputado Elmar Nascimento, do presidente estadual também do partido, o Antônio de Rueda, e outros dirigentes que têm me garantido o apoio a essa minha pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, e eu tenho convicção de que vou conseguir vencer as convenções municipais do partido para ser o candidato do União Brasil na cidade de São Paulo. Apenas com União Brasil eu já teria o terceiro maior, né, tempo de televisão, pelo tamanho da bancada na Câmara dos Deputados, o terceiro maior tempo de televisão para disputar a Prefeitura de São Paulo. Né? Mas é claro que quanto maior for o rol de alianças que eu puder construir, e isso eu tenho dialogado com outros partidos, né, como Cidadania, por exemplo, para tentar construir, né, junto com a sua federação, né, uma coligação aqui na cidade de São Paulo e buscar ter, dentre esses aliados, né, gente que acredita no meu programa, que acredita no meu projeto e que, mais uma vez eu repito, nenhuma construção política que vai fazer vai ser para dar carta branca, eu vou dar secretaria tal para tal partido político fazer o que quiser. Não, vai ter indicações políticas, né, se eu for prefeito de São Paulo,
vai ter indicação política, mas com qualidade técnica e o sujeito tendo ficha limpa. Eu não vou enganar o eleitor falando, não vai ter indicação política nenhuma, porque quem disser isso está mentindo. Agora, o prefeito, né, o chefe do executivo, tem sim o poder, né, de fazer o filtro em relação a essa indicação política. Tem que ser um sujeito que tenha capacidade técnica para ocupar o cargo e que, ao mesmo tempo, tenha ficha limpa. Essas são duas condições que eu não negocio na hora de falar sobre negociações políticas. Então, pragmaticamente, eu acredito sim que já tenha uma postura muito sólida para a minha pré-candidatura. Eu sou incisivo, eu sou combativo, mas eu também sei construir, né? Não à toa fui considerado deputado federal mais produtivo, né, da legislatura passada pela consultoria Legisla, justamente porque com voto, a maior parte dos meus relatórios, a maior parte das vezes em que eu relatei projetos de lei em comissão, eles foram aprovados por unanimidade, porque eu escutei todos os partidos e porque eu soube construir um relatório que era um meio termo entre o pensamento de cada um, mas que ao mesmo tempo e em linha com as minhas convicções liberais, né? Então, tudo que eu consegui construir, né, seja, por exemplo, uma coisa mais simples, mas que tem um impacto grande no orçamento, como barrar o aumento do fundo eleitoral em 2020, foi uma coisa que eu dialoguei com todos os partidos para construir, para impedir que o aumento bilionário acontecesse. Foi minha emenda ao orçamento que foi aprovada. Outros, né, mais de 50 relatórios que eu aprovei, os 8 projetos de lei, também construídos em diálogo. Nem sempre você consegue construir unanimidade, principalmente quando se fala em partidos de esquerda, em propostas, por exemplo, de aumentar a pena para a corrupção, né? Não tive o apoio de partidos de esquerda para aprovar esse projeto, mas ainda assim aprovei um projeto que ninguém acreditava porque afeta diretamente a classe política, né? Que muitas vezes está envolvida em escândalos de corrupção. Ainda assim, consegui construir, consegui aprovar, né? Então, eu tenho um discurso duro, tenho um discurso incisivo, mas entendo, primeiro, que o cargo do executivo é diferente do cargo do legislativo. No legislativo, eu represento a parcela da população, o meu segmento ideológico que votou em mim. Em sendo o chefe do executivo, eu represento todo mundo, toda a cidade. Quem votou em mim, quem não votou em mim, quem não votou em ninguém, né? Então, a construção, o discurso e o cargo têm uma natureza diferente. E você mencionou alguns partidos como Cidadania, mas queria saber do Novo. Vocês do MBL já tiveram algumas divergências com o Partido Novo? Existe alguma possibilidade? Vocês já tentaram construir alguma aliança com o Partido Novo que tem uma linha de pensamento mais parecida com a sua? Eu não teria nenhum problema, né, em ter o Novo como um dos partidos da coligação para me lançar à Prefeitura de São Paulo. Agora, até onde eu tenho notícia, né, o Partido Novo é um partido que prefere ter suas candidaturas próprias para eleições majoritárias e que prefere não coligar com outros partidos políticos. Não sei se essa política do partido mudou, mas até onde eu tenho notícia é um partido que prefere sempre ser cabeça de chapa e que decide, pelo menos em todas as eleições que eu observei, não coligar com nenhuma outra candidatura. Agora, se o partido tiver mudado de política e tiver aberto para construir para a Prefeitura de São Paulo, eu estou absolutamente aberto para conversar. Como prefeito, como seria a sua relação com o governador Tarcísio? Olha, eu tenho uma excelente relação com ele. Eu fui durante 2 anos relator do projeto de licenciamento ambiental, e que foi inclusive, né, e o governador me relata isso, que a admiração que ele tem pelo MBL veio desse período em que eu trabalhei com ele no licenciamento ambiental, porque ele diz que viu que a gente tem uma capacidade, primeiro, que a gente tem convicções, né, que a gente não vende aquilo que a gente acredita, e segundo, que a gente é preparado, que a gente estuda para fazer aquilo que a gente faz. Durante esses 2 anos que eu trabalhei, fui relator do projeto de lei do Marco Legal do Licenciamento Ambiental. Infraestrutura era a principal área que era afetada, né, por este meu relatório. E por isso que eu trabalhei tão próximo ao então ministro da Infraestrutura, Tarcísio, e hoje tenho uma excelente relação com ele no governo do Estado, mas independentemente, mais uma vez reforçando, né, um cargo executivo, ele é diferente do cargo para o legislativo. Né? O prefeito de São Paulo, assim como o governador, assim como o presidente da República, precisa conversar com todo mundo. Você não escolhe seus interlocutores quando você está no poder executivo. O prefeito de São Paulo precisa conversar com o governador, precisa conversar com outros prefeitos, precisa conversar com governadores de outros estados, porque é uma cidade
da relevância da cidade de São Paulo, ela tem um status quase que de governo do Estado, e tem que conversar com o presidente da República. Eu sou um deputado de oposição ao Lula. Agora, se a cidade de São Paulo, né, tiver um problema, precisar de um repasse do governo federal, tiver uma obrigação do governo federal a ser cumprida com a cidade de São Paulo, precisar negociar dívida, eu, como chefe do executivo, preciso sentar com qualquer um. Não interessa quem seja o presidente da República, não interessa quem seja o governador do estado. Então, eu tenho essa perfeita noção de que a natureza do cargo executivo é diferente e nela você precisa sentar e conversar com todo mundo. Perfeito. Kim, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista e, para finalizar, queria que você fizesse alguma recomendação à população de São Paulo, a quem vai votar em outros municípios também, como que eles podem enxergar a eleição daqui até lá, porque a gente sabe que é uma caminhada, né? Não vai acontecer amanhã, mas vai acontecer daqui a um tempo, e para isso as pessoas precisam se preparar, porque a gente sabe que muita gente escolhe ali no último dia, mas queria que você fizesse alguma recomendação aí de um político, de quem já foi eleitor, para a população de São Paulo e do Brasil. Eu acho que primeiro eu diria que não seja mais uma daquelas pessoas que, infelizmente, a maior parte da população brasileira faz isso, que decide o seu candidato no final de semana sem conhecer quais são as suas propostas, sem conhecer quais são as suas ideias. Né? Entenda, independentemente de qual seja a sua escolha, né, já vá pesquisando, já vá buscando entender qual é o plano de governo e quais são as principais propostas do pré-candidato que você está pensando em apoiar no ano que vem. E um outro ponto é que, politicamente, para a construção de um país mais livre, as eleições municipais são fundamentais, porque são elas depois que vão ditar qual que vai ser a composição da Câmara dos Deputados e qual vai ser a composição do Senado. Né? Vamos lembrar que 2/3 do Senado vai ser modificado, vai ser renovado nas eleições de 2026. São as eleições de 2024 municipais que muitas vezes ditam os rumos das eleições nacionais, porque as bases municipais elegem as bases nacionais. E se você, por exemplo, como eu, está insatisfeito com abusos, com avanços do Supremo Tribunal Federal sobre prerrogativas do Poder Legislativo, do Poder Executivo, sobre liberdades e direitos fundamentais, você tem de se preocupar já com as eleições de 2024, porque ela vai dar as bases para essa mudança que a gente vai ter no Legislativo em 2026 e também no Palácio do Planalto para 2026. Então, politicamente, vamos pensar com inteligência, planejar e estruturar um plano para a gente ter um país mais livre para 2026 e, em termos de eleitor, de qualidade de voto, entenda os programas e conheça o plano do seu pré-candidato para você não ser aquele sujeito que se esquece em quem votou, né, de 2 em 2 ou de 4 em 4 anos. Maravilha. Kim, muito obrigada pela presença, obrigada por aceitar nosso convite para conversar com a gente. A gente deseja sucesso e boa sorte nessa caminhada até as eleições e na sua jornada como deputado federal também. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer falar com você. E o Boletim da Liberdade termina aqui a sua primeira entrevista em relação às eleições de 2024 com o pré-candidato a prefeito de São Paulo, Kim Kataguiri, deputado federal. Muito obrigada e assine o Boletim da Liberdade, www.boletimdaliberdade.com.br.